se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O sapo gigante do rio Paraupeba. No coração da floresta que margeava o rio Paraupeba, um segredo sombrio permanecia adormecido por séculos. As árvores altas e retorcidas pareciam sussurrar avisos para quem ousasse se aproximar da margem enevoada. Diziam os mais velhos que algo ancestral habitava aquele lugar, algo que não pertencia ao mundo dos homens. Os pássaros evitavam sobrevoar aquela área, e os animais silvestres desapareciam sem deixar vestígios. Era como se a própria natureza tivesse medo de testemunhar o horror que ali residia. A lenda falava de um sapo gigante, maior do que qualquer coisa já vista pelos moradores locais. Seus olhos brilhavam com uma luz esverdeada à noite, iluminando as águas lamacentas do rio. Ele era capaz de engolir não apenas animais, mas também objetos inteiros, como canoas, redes de pesca e até pedaços de troncos. Ninguém sabia ao certo de onde ele viera ou qual era sua origem, mas algumas histórias diziam que ele era um espírito vingativo, despertado pela ganância humana. Um pescador chamado João foi o primeiro a relatar um avistamento recente. Ele estava puxando sua rede quando sentiu uma vibração estranha na água. Ao olhar para baixo, viu algo que fez seu sangue gelar. 2 olhos enormes emergiam das profundezas, acompanhados por um som gutural que ecoou pelo vale. Antes que pudesse reagir, a criatura abocanhou sua canoa inteira, despedaçando-a em segundos. João só conseguiu escapar nadando desesperadamente até a margem. Os moradores da pequena vila próxima ao rio começaram a notar mudanças sutis. Animais domésticos sumiam durante a noite, e barulhos estranhos podiam ser ouvidos vindos da floresta. Um cão que latia incessantemente foi encontrado com marcas de dentes enormes em seu corpo sem vida. O medo começou a se espalhar como uma praga, e alguns decidiram abandonar suas casas, acreditando que o monstro viria atrás deles eventualmente. Enquanto isso, um grupo de jovens curiosos decidiu explorar a área onde o sapo havia sido visto. Eles levaram lanternas, armas improvisadas e uma câmera para registrar o que encontrassem. Quando chegaram à margem do rio, perceberam que o ar estava denso, quase palpável, como se estivessem entrando em um pesadelo. Foi então que ouviram o som, um coachar profundo que parecia vir de outro mundo. A câmera tremia nas mãos de um deles enquanto tentavam gravar a cena. Sem aviso, o sapo emergiu das águas, sua pele viscosa refletindo a luz fraca da lua. Ele era maior do que qualquer animal que eles poderiam imaginar, com mandíbulas capazes de triturar ossos em segundos. Antes que pudessem correr, ele lançou sua língua pegajosa e capturou um dos jovens, arrastando-o para dentro de sua boca cavernosa. Os gritos ecoaram pela floresta enquanto os outros fugiam em pânico, deixando para trás tudo o que carregavam. Na manhã seguinte, os sobreviventes relataram o ocorrido aos moradores, mas poucos acreditaram neles. Alguns consideravam a história uma invenção para chamar atenção, enquanto outros temiam que o sapo fosse real e estivesse ficando mais ousado. A vila mergulhou em um silêncio opressor, com pessoas trancando portas e janelas antes do anoitecer. Até mesmo os riachos próximos pareciam estar contaminados pelo mal que assombrava o Paraupeba. Dias depois, o sapo reapareceu, desta vez no centro da vila. Ele surgiu durante uma tempestade violenta, saltando sobre telhados e engolindo tudo que encontrava pelo caminho. Galinhas, ferramentas, móveis, nada estava salvo de sua fome insaciável. Quando finalmente desapareceu novamente nas águas do rio, deixou para trás uma comunidade devastada, marcada para sempre pelo terror que havia presenciado. As autoridades locais tentaram minimizar os relatos, atribuindo os desaparecimentos a causas naturais ou acidentes isolados. No entanto, os moradores sabiam melhor. As marcas de garras nos troncos das árvores, os destroços deixados pelo sapo e os relatos consistentes eram provas suficientes de que algo terrível havia invadido suas vidas. Uma reunião de emergência foi convocada na igreja da vila, onde os líderes debateram possíveis soluções. Alguns sugeriram buscar a ajuda de caçadores experientes, enquanto outros propuseram realizar rituais antigos para afastar o mal. Um idoso chamado Sebastião, conhecido por suas histórias sobre lendas locais, alertou que o sapo não era um simples animal. Ele é um guardião corrompido, disse Sebastião.
Despertado pelas ações egoístas dos homens, ele agora busca vingança. Apesar das divergências, todos concordaram que algo precisava ser feito. Um grupo de voluntários foi formado para patrulhar a região durante a noite, armados com tochas e armas improvisadas. Eles esperavam intimidar o monstro ou, pelo menos, proteger suas famílias caso ele retornasse. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceria naquela noite. Quando a escuridão caiu, o sapo atacou novamente. Ele surgiu do rio com uma força devastadora, derrubando postes de energia e destruindo cercas. Os voluntários tentaram enfrentá-lo, mas suas lanças e facões eram inúteis contra a pele grossa e escorregadia da criatura. Ela engoliu um homem inteiro antes de desaparecer nas sombras, deixando os outros paralisados de medo. A manhã seguinte trouxe uma sensação de derrota. Os moradores perceberam que estavam indefesos contra o sapo gigante. Muitos começaram a fazer as malas, determinados a deixar a vila para trás. Outros, no entanto, recusaram-se a abandonar suas casas, acreditando que havia uma maneira de derrotar a criatura. Entre eles estava Maria, uma jovem obstinada que jurou encontrar uma solução. Maria passou horas conversando com Sebastião, absorvendo tudo o que ele sabia sobre lendas e rituais antigos. Ela descobriu que, em tempos remotos, um artefato sagrado havia sido usado para selar o sapo nas profundezas do rio. Se ela conseguisse recuperá-lo, talvez houvesse uma chance de banir a criatura para sempre. Maria decidiu partir em busca do artefato sagrado, mesmo sabendo dos perigos que enfrentaria. Ela reuniu um pequeno grupo de voluntários dispostos a ajudá-la, incluindo João, o pescador que havia sido atacado anteriormente. Juntos, eles traçaram um plano para explorar uma caverna subterrânea mencionada nas histórias de Sebastião, onde o artefato supostamente estava escondido. A jornada até a caverna foi árdua. A floresta parecia ainda mais sombria e ameaçadora, com galhos que pareciam garras prestes a agarrá-los. O som de água pingando ecoava pelas árvores, e o ar estava carregado de um cheiro úmido e metálico. Quando finalmente chegaram à entrada da caverna, foram recebidos por um vento frio que parecia emanar diretamente das profundezas da terra. Dentro da caverna, a escuridão era quase absoluta. Eles usaram lanternas para iluminar o caminho, revelando paredes cobertas de musgo e símbolos antigos gravados na pedra. Cada passo parecia ecoar por quilômetros, como se a própria caverna estivesse observando seus movimentos. Em um ponto, encontraram ossos humanos espalhados pelo chão, um lembrete sombrio de que outras pessoas haviam tentado a mesma missão e falhado. Depois de horas de exploração, eles finalmente encontraram o artefato, uma pedra negra com inscrições luminosas que pulsavam em um ritmo constante. Parecia vibrar com uma energia ancestral, e Maria sentiu um calafrio ao tocá-la. Ela sabia que aquilo era exatamente o que procuravam, mas também percebeu que a pedra estava protegida por armadilhas mortais. Enquanto tentavam retirar o artefato, o chão começou a tremer. Pedras caíram do teto, e rachaduras se abriram nas paredes. O grupo mal conseguiu escapar antes que a caverna desabasse atrás deles. Com o artefato em mãos, eles correram de volta para a vila, sabendo que o sapo gigante logo sentiria sua presença. Ao chegarem, perceberam que o rio estava agitado, como se a criatura estivesse furiosa. O sapo emergiu das águas, seus olhos brilhando com uma intensidade nunca vista antes. Ele parecia saber que seu destino estava prestes a ser decidido. Com o artefato em mãos, Maria e os voluntários começaram a preparar o ritual que selaria o sapo gigante novamente. Eles montaram um altar improvisado na margem do rio, usando galhos e pedras para criar um círculo sagrado. O artefato foi colocado no centro, e Maria recitou as palavras antigas que Sebastião havia ensinado. O sapo, percebendo o que estava acontecendo, rugiu com uma fúria ensurdecedora. Ele saltou sobre o grupo, tentando alcançar o artefato, mas as palavras do ritual criaram uma barreira invisível que o impediu de avançar. Maria continuou recitando as frases, sua voz firme apesar do medo que sentia. O artefato começou a brilhar intensamente, emitindo uma luz que iluminou toda a área. A criatura lutou contra a barreira, mas quanto mais Maria recitava, mais fraco o sapo parecia ficar. Sua pele começou a rachar, e seu corpo enorme começou a encolher. Os olhos brilhantes perderam o brilho,
e seus movimentos se tornaram lentos e hesitantes. Finalmente, com um último rugido desesperado, o sapo foi sugado para dentro do artefato, que se fechou com um clique audível. O silêncio que se seguiu foi quase surreal. Os moradores saíram de suas casas, incrédulos ao verem que o sapo havia desaparecido. O rio voltou ao normal, e a floresta parecia respirar aliviada. Maria e os voluntários foram recebidos como heróis, e o artefato foi enterrado em um local secreto, longe do alcance de qualquer pessoa. Meses se passaram, e a vila começou a se reconstruir. As cicatrizes do ataque ainda estavam presentes, mas a vida aos poucos voltava ao normal. Algumas pessoas ainda tinham pesadelos com o sapo gigante, e crianças evitavam brincar perto do rio. A história do monstro se tornou parte do folclore local, contada em voz baixa ao redor das fogueiras. Maria, no entanto, nunca se esqueceu da experiência. Ela continuou estudando as lendas da região, determinada a entender melhor o que havia enfrentado. Descobriu que o sapo gigante era apenas uma entre muitas criaturas ancestrais que dormiam nas profundezas da floresta. Embora tivesse conseguido selar uma delas, sabia que outras poderiam despertar a qualquer momento. Certa noite, enquanto caminhava pela margem do rio, Maria ouviu um som familiar. Era um coachar profundo, quase imperceptível, mas que ecoava diretamente em sua mente. Ela olhou para as águas escuras e viu um par de olhos brilhantes observando-a de longe. Não era o sapo gigante, mas algo igualmente antigo e terrível. Maria sabia que sua batalha estava longe de terminar. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode